Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, na área, hoje na cidade de Santos, com o vereador Fábio Duarte. Polêmica à vista, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vereador Fábio Duarte, um prazer enorme o senhor estar podendo me receber aqui na sua cidade, cidade de Santos, né? E agora eu vou fazer aqui um ping-pong bem rápido com o senhor, depois você vai explicar tudo isso, o porquê da concordância ou da negativa aí em relação a essas perguntas, ok? O senhor ainda tem esperança que o ladrão não suba a rampa? Tenho muita esperança que ele não suba a rampa. Em outrora, o STF foi motivo de grande orgulho do Poder Judiciário nesse país. E hoje, o STF está para mais militância política, haja visto que se nomearam advogados até do crime organizado e também militantes do PT, ao invés de juízes. O senhor acha que juízes seria o mais correto ou advogados militantes? Advogados militantes. É o mais correto? É o mais correto. Porque eles... Advogado militante é o que eles estão fazendo hoje. Eles não são juízes, entendeu? Se transformaram em juízes com uma canetada da própria esquerda. Ok. O bandido de 9 dedos foi condenado em 3 instâncias por 10 juízes, em unanimidade. Não houve absolvição de forma alguma por juiz algum. O STF está rasgando a Constituição? Rasgando e jogando na privada. Vereador Fábio Duarte, o senhor é patriota, conservador e bolsonarista? Exatamente. Na sua análise, o senhor não acha que faltou peito para os militares acabar com essa palhaçada de tirarem um bandido para concorrer com o capitão de exército, presidente da república, com ficha limpa? Exatamente. Após isso, se acontecer, nunca mais se deve cantar aquelas canções de guerra. Muitos têm que rasgar sua farda. Por que se preocupar tanto com as 4 linhas da Constituição, haja visto que o presidente Bolsonaro poderá ficar marcado como o presidente que deixou o país para os bandidos comunistas? Eu espero que não e acredito nele até o final. O senhor acha que tínhamos que ter mais políticos como o vereador Gabriel Monteiro? Eu acho que nós temos bastante políticos até igual ou parecido com ele, cada um com sua forma de pensar e agir. Mas nós precisamos de políticos, além de ter uma certa inteligência, coragem. Nós precisamos de políticos alinhados com nossas pautas, mas corajosos. Chegar no momento, quando sentar nessa cadeira, nós temos que ter mais, não é Gabriel Monteiro, nós precisamos ter mais Daniel Silveira. 5 públicos para mim que votam no Lula. O primeiro deles são bandidos. O segundo são, na maior parte, não vamos generalizar, funcionários públicos que detestam falar de reforma administrativa porque querem ficar mamando em atestados de 1 ano, 2 anos a nossas custas ou atender-nos mal quando vamos a algumas repartições públicas. O terceiro público é aquele público que esse eu ainda posso tirar esse público de lado, que é aquele público muito desprovido mesmo, ignorante no total do extremo. Não é aquele público, mas hoje tem internet. Não, mas é aquele público realmente que nunca se informou na vida. Esse a gente ia dar um desconto. O quarto público, esse é o pior de todos. É o cara que se diz cristão e que vota na esquerda. Só concorda? Esse aí tem que ser expurgado de qualquer igreja. Um cara que vota na esquerda, que são... Uma parte dessa esquerda hoje no Brasil, elas... como que fala, não são ateus, e uma outra parte é pior, são satanistas, que são os globalistas. E o quinto público que ficou faltando, que eu ia falar, que é o jovem de universidade pública, que foi criado no sistema Paulo Freire de educação. Quanto mais imbecil e mais idiota, melhor. E hoje, é o que você falou, né? Idiota útil, né? O Paulo Freire, essa geração Paulo Freire são os idiotas úteis. Com certeza, idiotizaram para continuarem votando. O Lula foi muito sagaz, né? Falou, vou botar os caras idiotas. E respeito um sexto público, esse é o respeito. Que são os caras que vão se beneficiar, que vão estar na ponta da pirâmide se esses caras entrarem. Os caras que vão roubar tudo. É a quadrilha do Lula mesmo. Com certeza. Aí, esse é o sexto público dele, que eu acho que eles têm que defender o pão deles, né? Editor, roda a vinheta e depois a gente vai explicar com o vereador Fábio Duarte o porquê que ele respondeu essas perguntas e muito mais. Fiquem conosco, o canal Daniel Dias na pista na área.
Olha só, vereador, na sua análise, o senhor não acha que faltou o ponto, o peito, né? Faltou peito para os militares acabarem com essa palhaçada de tirarem bandido há 2 anos atrás para concorrer com um capitão de exército, ficha limpa, atual presidente da República, né? E o senhor disse que sim. O senhor foi categórico na resposta dizendo que sim. Essa preocupação, né, incisiva, de 4 linhas, a coisa que o chamam de fascista sem ser, porque a pessoa fugiu à aula de história, com certeza. A pessoa fugiu à aula de história. Fascista é mais Estado. O fascista não vai armar o povo. Meu querido, você aqui chama o presidente fascista. Deixa o papai te ensinar um negocinho sério aqui. Você deve ter fugido da aula de história, não é possível? O fascismo, né? O cara realmente ele não vai armar o povo, né? Ele vai desarmar o povo. Isso é óbvio, né? 1 e 1 é 2, tá certo? São 2. Melhor dizendo, corrigindo o plural. Então é assim, um verdadeiro imbecil que chama o Jair Bolsonaro de fascista. Haja visto que um fascista não vai deixar que o xinguem, né, sem condenar, né, como estão fazendo hoje. Isso fascistas é fascismo. São eles estão fazendo fascismo. Censura, entendeu? Quem tá censura o povo, fascismo é censura. Isso. Quem censura hoje é o STF. Exatamente. Entendeu? O Bolsonaro nunca proibiu ninguém de xingá-lo, tá certo? Ele caga pra isso, a verdade é essa. Mas vamos lá, o senhor acha que o Exército e até mesmo o Bolsonaro foram muito moles nesses 2 anos de deixar um cara sair da cadeia, ver o Poder Judiciário tornando elegível e logo concorrer com um bandido, um cara de ficha limpa, capitão do Exército, meu Deus do céu, é surreal, concorrer com um bandido, tá certo? Um bandido! E aí o cara chega e deixa a coisa acontecer, toma pau em 2 turnos, sabemos que não foi assim, mas independente, ficou lá marcado, tomou pau. O que tu acha disso tudo? Olha, eu vejo assim, que a esquerda sempre nos acusou do que eles fazem, do que eles são. E eu senti que o presidente da República, a todo momento, deu um passo atrás. Até o momento que ele ficou na parede, que não tem onde ir mais para trás. E juntamente com ele veio o Exército. Toda vez recuamos. Eles nos falavam do que eles são. Eles são fascistas. Quem fascistas são eles. Fascismo é mais Estado. Nunca se foi. Pelo contrário, a privatização está aí, econômica. Menos Estado, sem censura, armamento livre para a população de bem, porque quando eles falam que não é armamento na rua, é só para você de bem. O bandido tem armamento, tem acesso ao armamento, sem documentação nenhuma. A chance nossa era de não morrer de joelho nas nossas casas. É só isso. É uma chance de reação. O presidente nos deu uma chance de vida. É isso que ele nos deu. E não houve nunca o genocídio. Fomos o primeiro a comprar vacina. Fomos o maior país a comprar mais vacinas do mundo. E buscar uma vacina que a Anvisa, que é um órgão que tem a neutralidade, que o presidente não consegue ter ingerência, foi que segurou a entrada da vacina aqui no país. Ele foi lá e comprou. A Anvisa que segurou a entrada, como a Anvisa faz com todos os produtos que chegam aqui. Só que era uma coisa emergencial, mas eles se puseram na fila, fizeram os vários testes, e que o presidente fez o que podia para a nação, brigou para que você não morresse de fome, porque é o seguinte, se fosse eles, nós estaríamos 90 dias enclausurado em casa, ia morrer o tanto quanto, ou mais, e hoje nós estávamos falidos. E realmente talvez é o que eles querem de fato. Falir você, para que você fique dependente do Estado. É só isso que eles querem. Você, cidadão de bem, não possa progredir. Fique dependente total do Estado. É isso que o comunismo prega, é isso que o comunismo vai fazer a partir de 1º de janeiro aqui nesse país.
E aí, de 4 em 4 segundos, morrem pessoas de fome no mundo, tá certo? Isso, desde que o mundo é mundo aí, essa estatística há muito tempo, eu coloco essa estatística em algumas redes sociais minhas, 4 em 4 segundos morre alguém de fome, sem contar diabetes, pneumonia, tuberculose e outras doenças mais. Mas aí só se falava na Covid durante o período do governo Bolsonaro, evidentemente para derrubar o governo, né? Foi uma questão política, ninguém cuidou da tua saúde, ninguém se preocupou com você não, estavam se preocupando sim com a reeleição, que eles não queriam de jeito nenhum com que a reeleição acontecesse, e mesmo assim nós sabemos que o presidente foi mais votado no primeiro e no segundo turno, haja vista essa fraude toda que aconteceu. Mas, enfim, a pergunta que eu fiz para o senhor acha que eles deveriam, há 2 anos atrás, quando tiraram o bandido da cadeia, ter agido com pulso firme? Isso é óbvio, né? É óbvio. Mas é o que eu digo, o ponto decisivo é ter aceitado uma eleição sem ter auditoria. Uma eleição que não é impossível auditar. Uma eleição que é feita por eles, gerenciada por eles, a gestão toda deles, e eles que definem quem ganha ou não, entendeu? Até porque foi injusto, toda a campanha foi injusta. Então, se tivéssemos um voto auditável hoje, não estaríamos discutindo nada disso. Estaria o certo, democraticamente, quem ganhou levou. E infelizmente estamos nesse imbróglio, justamente o STF é um dos culpados por não termos o voto auditável. Mesmo porque nesses 2 últimos anos o Bolsonaro fez uma estratégia muito maneira, assim, que a gente viu, que ele saía com motocicletas em todos os cantos, que as pessoas achavam que ele estava de palhaçada, mas na realidade eu vi isso como uma estratégia. 1º de maio, 7 de setembro, todas essas manifestações gratuitas para mostrar para todo mundo que ele estava tendo um apoio maciço, né, no Brasil. E esse ladrãozinho aí, o maior deles todos, né? O Alibaba e os 47 ladrões, né? Que são agora os 47 ministros, aliás. Eu me equivoquei, 47 ladrões não, 47 ministros. Né? São gente boa, finíssima. Então, o que acontece? Ele colocou isso como uma estratégia, um ponto de vista, né? Para mostrar o apoio maciço gratuito dele, sem pão com mortadela e R$130. Em contrapartida, nós não vimos, depois que esse ladrão sai, esse apoio maciço, né, em pró a ele. Vemos assim, meia dúzia aqui, outra ali, para quebrar, fazer arruaça, a mando dele, né? Então, assim, fica difícil a gente acreditar realmente que esse cara ganhou a eleição, né? É surreal, não? Surreal. Felizmente, não dá para acreditar e não acredito. Inclusive isso. É verdade. Nenhum de nós acreditamos. Hello, Papai Noel, você acredita? Duende, você acredita? Também não acredito que o 9 Deus ganhou, né? Porra, fazer o que, né, meu amigo? Subestimar a inteligência não dá, né? O que é o óbvio, né?